Medicina de Ponta. Olá, telespectador. Estamos aqui mais uma vez no programa Medicina de Ponta e hoje eu tenho a honra de entrevistar dois colegas médicos que cuidam da parte de oncologia, né? Tem o Dr. Jorge Sabaga. Tudo bem, Jorge? Tudo bem. E a doutora Patrícia Aguilar, né? Tá bom. O Jorge faz oncologia clínica, né? E a Patrícia faz a parte de radioterapia. São formações completamente diferentes, mas que trabalham juntos, que é uma coisa muito interessante que existe lá no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Eu queria que você, Jorge, pudesse nos dar uma introdução, qual é a vantagem do serviço que vocês têm lá, desse tratamento que vocês trabalham conjuntamente lá no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. A gente tem como princípio que o paciente oncológico deve ser visto de maneira integrada, deve ser visto como um todo. Inclusive, eu acho que o tratamento tem que funcionar do ponto de vista multidisciplinar, recrutando inclusive cirurgiões, nutricionistas, psicólogos, etc. e tal. E nós temos a grande vantagem de poder atuar simultaneamente, tanto o oncologista clínico, que é aquele que cuida do doente oncológico ou do doente com câncer, do ponto de vista clínico, e para aqueles que querem um exemplo mais prático, é o oncologista clínico aquele que prescreve as drogas indicadas para o paciente com câncer, a quimioterapia, por exemplo, e nós temos a oportunidade de trabalhar conjuntamente com o serviço de radioterapia, que faz que também cuida do paciente através de uma técnica um pouco diferente, de uma abordagem um pouco diferente. Mas, normalmente, muitos dos serviços, principalmente aqueles serviços que não são centrados numa instituição hospitalar, eles não têm as duas abordagens de uma maneira simultânea. Isso é muito importante. É muito importante que o paciente seja visto tanto pelo oncologista clínico como pelo radioterapeuta ao mesmo tempo. E muitas vezes demanda, inclusive, a participação de outros profissionais, né? Como eu te disse. É importante que tenha nutricionistas na equipe, que tenha cirurgiões na equipe, que a gente possa, para que o paciente não sinta falta ou carência de nenhum profissional que a doença... Você falou uma coisa importante, a nutricionista. Eu sei que lá no Oswaldo Cruz tem o serviço de nutricionista. Que outros profissionais trabalham juntos com vocês? Porque... Fonoaudiologistas, psicólogos, nutricionistas, radioterapeutas, oncologistas clínicos e cirurgiões, basicamente, e enfermeiros, né? Equipe de enfermagem, equipe grande. A equipe de enfermagem na oncologia e de físicos, isso a doutora Patrícia pode falar, físicos e técnicos de radioterapia também são fundamentais no nosso grupo. E existem além, para tratamento de oncologia, basicamente, você tem as drogas, né, que é a quimioterapia e a radioterapia. Existe algum outro tipo de tratamento, e tirando a cirurgia, quando o tumor é operável, existe mais alguma coisa que se usa para tratar hoje, tumores? Ou remédio, de fato, ou radiação ionizante. Agora, o que está acontecendo ultimamente, que é muito importante, é uma coisa que talvez em oncologia tenha sido... a gente possa caracterizar como uma das coisas mais importantes em termos de progresso, é que hoje as drogas que a gente utiliza para o tratamento oncológico não são necessariamente drogas citotóxicas ou drogas como a gente considerava antigamente quimioterapia. Temos uma série de anticorpos, uma série de drogas que atuam na fisiopatologia da doença, de maneira que o tratamento com remédios para o câncer hoje está adquirindo uma amplitude muito maior do que aquela que a gente tinha antigamente, em que você dava necessariamente drogas citotóxicas que a gente acabou chamando, considerando como quimioterápicos. Mas ela é muito mais seletiva, né? Isso que hoje em dia a gente tem uma abordagem biológica muito mais eficiente. Olha, agora uma coisa que é frequente no meu consultório, eu acredito no consultório de muitos médicos, sejam cirurgiões ou não, o paciente está lá com uma dor nas costas, por exemplo. A dor nas costas não melhora, e você fala, você está com uma hernia de disco, o tratamento é isso, e ele volta, não melhora. Acabou, recentemente aconteceu isso comigo, que eu fui meio que obrigado a pedir uma ressonância de coluna para mostrar que ele estava com uma hernia de disco. O paciente continua passando mal, não sei o quê. Tive de pedir mais exame, porque ele não fica tranquilo, ele acha que está com câncer.
Pronto. Aí criou-se um problema, o paciente está em cuca que está com câncer e você tem que acabar, às vezes, o médico, às vezes, a gente se vê meio forçado até pedir exames de imagens, posso estar sendo errado, para falar, olha, você não tem nada disso. O que existe uma pessoa que encuca, que acha que está com câncer em algum lugar, o que ela pode fazer? O que você, como oncologista, recomenda? A cancerfobia. Acho que a cancerfobia é uma situação, é uma doença, né? Como acho que qualquer outra. É uma situação que tem que ser tratada. Eu acho assim, hoje em dia existem recomendações bem estabelecidas das sociedades médicas que preconizam determinadas atitudes no sentido de se prevenir ou fazer a prevenção secundária, detecção precoce de determinados cânceres. Então, hoje se preconiza que a mulher acima dos 40 anos, é um debate-se entre 40 e 50, mas com certeza acima dos 50 tem que fazer uma mamografia anual. O homem, depois dos 50 anos, tem que fazer um exame colonoscópio ou pelo menos um toque retal com determinada periodicidade. Então, existem exames que se preconizam no sentido de se fazer a detecção secundária ou a prevenção secundária do paciente, detecção precoce do paciente com câncer. Fora isso, não existem maneiras, a gente nem aconselha isso, né? Que o paciente chega, eu quero saber se eu tenho um câncer em qualquer lugar do meu corpo. Não tem como fazer um mapeamento, uma cintilografia do corpo, até existem hoje técnicas extremamente sofisticadas, como o PET scan, que são procedimentos de imagem que têm uma curabilidade razoável para a detecção de lesões suspeitas, mas isso não se preconiza sem que haja uma suspeita relativamente forte de algum procedimento oncológico, de alguma doença. Então, nesses casos, eu acho que o paciente tem que ser examinado, a história desse paciente... Vamos dizer, passa numa consulta com você. Eu chego lá e falo, no oncologista, eu estou com medo que eu estou com câncer. Você tem um screening, isso é comum, imagino. Muito comum no consultório. Você tem um screening, alguma coisa que você vai fazer? O mais importante é a história bem tirada, né? Sintomas que possam justificar essa fobia, um exame físico bem feito e, eventualmente, direcionar para alguma ou algumas regiões em que o paciente possa ter um sintoma mais específico. Quer dizer, não existe um exame de sangue que fala... Não, olha, doutor, eu quero vir fazer o exame para ver se eu tenho câncer. Isso não existe, isso é importante que se... O antígeno cancerológico não existe. Não, ainda não. Pois é. Patrícia, me diga uma coisa, dentro da radioterapia, né? Sua formação é completamente diferente da formação do Jorge, né? Você fez residência em radioterapia, isso é uma especialidade, médico com residência específica. Você tem uma formação também de oncologia, mas é diferente da do oncologista clínico, ela é focada na radioterapia. Você estuda muita física, né? A gente estuda física junto, estuda radiobiologia, existem várias outras matérias específicas da radioterapia. Você é formada lá no HC, né? E fez residência lá também? Fiz residência e doutorado lá também. Doutorado também? Em radiologia? Em radioterapia? Minha tese é em radioterapia. Você precisa mostrar para nós o que são esses equipamentos aí? Esse é o acelerador linear e, basicamente, hoje o radioterapeuta passa grande parte do seu tempo na frente do computador tentando programar e planejar esses tratamentos. Essas tecnologias novas, elas permitem que se direcione para um determinado local, para um determinado órgão, uma dose grande de radiação, a dose necessária para eliminar um tumor, preservando ao máximo as áreas e as outras estruturas normais. Quando você fala em radiação, essa radiação é a mesma radiação que eu uso lá para fazer raio-x? É o mesmo... Só que nós estamos falando de raio-x, o acelerador linear é um aparelho de raio-x de alta energia. Então, enquanto o radiologista está trabalhando ali com seus 60 kV, em torno disso, nós estamos trabalhando com, no mínimo, 6 megaelectronvolts. Nossa, 1000 vezes mais. 1000 vezes então, mais. A gente está trabalhando com... Mas é um raio-x? É raio-x, é um aparelho de raio-x, só que com energia alta. E localizado no spot. E localizado. E ele não queima a pele quando você
Você tá, por Então, exemplo, você vai mostrar essa imagem, ele Bom, passa pelo olho, ali não vai... A gente consegue estudar na próstata, na pelvis, a distribuição dessa dose é que, por uma característica física dos aparelhos, os aparelhos de alta energia, eles poupam mais a pele e administram uma dose maior a partir de, dependendo da energia, de alguns centímetros da pele. Então, hoje em dia, a pele é um pouco mais poupada do que naqueles equipamentos antigos, de cobalto, coisas assim. Hoje em dia, a gente consegue, com esses... fazer estudos que a gente analisa a distribuição de dose... Você quer voltar aquela imagem? Não, quero passar próximo. A gente consegue, com alguns equipamentos, fazer fusão de imagens, por exemplo, para tumores neurológicos, principalmente, que a ressonância é superior à tomografia para a visualização de algumas lesões, e com isso a gente determinar mais a distribuição e melhor a distribuição de dose e delimitar melhor esse tipo de lesão. Veja, muitas vezes esses pacientes fazem simultaneamente químio e rádio. Então, eles são submetidos a terapêuticas, de certa forma, agressivas. Então, é muito importante que a rádio seja extremamente precisa. Quer dizer, já que a químio tem uma função sistêmica, que está agindo no corpo inteiro, o que a gente pede para o radioterapeuta é que a precisão do raio seja dada exatamente em cima da onde ele precisa tomar. E a diminuição de tecidos normais. Com isso, você diminui muito a toxicidade e os efeitos colaterais. Principalmente porque, hoje em dia, cada vez mais se associa, né, Jorge, a radioquímio. Você usa em várias circunstâncias. Eu posso dizer que a químio torna o tecido, porque vamos dizer, o tumor às vezes é um tumor duro, lá, uma coisa maciça. A químio, ela como se dissolve, deixa aquilo molinho, e inclusive aquele tecido passa a ser mais sensível à radioterapia, você precisa usar menos dose? Muitas vezes é exatamente isso. Essa é exatamente a intenção. Não com essa precisão Não. de amolecimento de tecido, mas exatamente ele aumenta a sensibilidade à radioterapia. Radiosensibilizante. Exatamente essa a intenção. São duas terapias que se somam aí. Potencializa. E além do químico fornecer, enquanto o doente faz a rádio, uma terapêutica sistêmica. A química está indo para o corpo inteiro dele e potencializando aquela área que a radioterapia está atuando. Certo. Outra coisa interessante que a gente tem é no tratamento de lesões cerebrais, a radiocirurgia. A radiocirurgia, ela permite que você delimite numa lesão cerebral extremamente pequena, né? Às vezes de difícil acesso cirúrgico. Sempre de acesso, sempre sem acesso, inacessível. Inacessível pelo bisturi. Exatamente. A hora que o neurocirurgião fala, não dá para chegar lá. Mas é muito importante, principalmente nas malformações arteriovenosas. Às vezes o paciente tem um pequeno aneurisma, uma formação, ou um tumor localizado numa situação muito profunda, muito pequeno, e que você, com uma técnica muito sofisticada, né, você consegue delimitar essa lesão e fazer um tratamento com uma precisão milimétrica. O paciente fica... Peraí, você está passando muito rápido. Mas é que eu queria mostrar, na verdade, esse. O paciente fica fixado através de um arco de estereotaxia, que dá para ver aqui na ponta. Esse aqui? Isso, que ele aparece aqui, né? Ele não pode se mexer de forma alguma. Ele é fixado aí e num cone... O que é isso aqui? Esse aqui em cima. Esse que você vê aí, você dirige um feixe de milímetros. Poxa. Então você vai... É um tratamento que, assim, é uma precisão absoluta. Não tem 1 milímetro... Ainda mais que em volta tem tecido cerebral. Cerebral normal. Mas então, se esse tumor está ali a 5 centímetros de profundidade, esse raio é um raio-x, né, uma radiação. Ela, até chegar aos 5 centímetros, ela não lesa os tecidos que estão acima? Lesa. Agora, você usa para isso, você usa vários que a gente chama arcos. Se a gente pudesse voltar e dar um page mais para cima... Mais para cima, mais um, por favor. Esse. Você está vendo que são vários
arquinhos descritos. Sei. Então, é como se... Isso aqui seria o tumor? Vamos dizer Isso. assim. Eu centro num ponto. A partir daí, eu escolho normalmente uns 4 ou 5 arcos e o aparelho gira em torno daquele ponto em posições diferentes. Ah, ele irradia Então, menos os tecidos periféricos. ele dá uma dose, mas é infinitamente menor porque nós usamos arcos, ou seja, são infinitas portas, né? E são múltiplos arcos. Mas o centro vai ser o muito centro, irradiado. Com uma precisão absolutamente milimétrica. É, porque todos vão se cruzar ali naquele ponto. Exatamente no ponto. Então, para lesões pequenas, cerebrais, inacessíveis cirurgicamente, malformações arteriovenosas ou tumores muito próximos pequenos, próximos de estruturas muito sensíveis, é uma tecnologia hoje já disponível lá no hospital e extremamente interessante e eficaz. Aqui o que é esse aparelho aqui? Isso daqui na verdade, o paciente posicionado numa radiocirurgia e são sobreexposições, né, das várias, da rotação do aparelho. Esse aqui é o aparelho intensificador linear que você está falando? Acelerador linear. Esse aqui é o acelerador linear? Esse é um acelerador linear, tá. que é aquele primeiro. Isso Aqui daí também mesma coisa. é outro posicionamento. O paciente vai girando, o aparelho vai girando e a gente consegue... É grande, não? Aparelho grande. Normalmente assusta no E aqui é primeiro o arco, dia. quer dizer, a pessoa fica imóvel, né? A pessoa fica Chega ao imóvel. ponto de você ter que fixar no cérebro da pessoa? Não, você faz furos na cabeça? Não, ele é fixado pelo neurocirurgião, né? É fixado no crânio, osso, no osso mesmo. Pra não se mexer mesmo. Não, você parafusa isso, dá uma anestesiazinha local, é óbvio, em 4 pontos, e esse arco daqui é fixado na mesa. E isso é uma sessão? É uma sessão. Uma sessão. Só uma já é suficiente. A ideia é que... Só parafusa a cabeça dele E aqui, Uma o que vez. você tem? Ela trouxe cada figura bonita, ele explica pra gente. Então, isso daí é outra visão. Por exemplo, aqui em cor-de-rosa ali você está vendo a lesão, por exemplo, delimitada, e cada um dessas imagens aqui assim, são os arcos que são realizados, direcionados a essa lesão precisa. Perfeito. Então, é uma coisa maravilhosa. Você é suspeita para Eu falar, sou é suspeita. apaixonado. Mas você quer... Radiocirurgia, eu sou suspeita. Eu gosto muito. Tá, perfeito. Né? E a oncologia, uma coisa, o que se fala muito, né, uma coisa importante, o CA de próstata, o oncologista, o urologista normalmente já é um oncologista também, né? Tem sido. Cada vez mais o oncologista está sendo solicitado, mas geralmente o paciente sai do urologista direto para o radioterapeuta. Vai para o radioterapeuta. E no caso do CA de mama, esse tipo de cirurgia da radioterapia para CA de mama, na mama, normalmente é cirurgia mesmo? O paciente sempre necessita, quer dizer, com raríssimas exceções, ele vai necessitar de uma complementação da radioterapia na mama. Ele vai necessitar dessa complementação. Mas a radiocirurgia de mama não há necessidade? Radiocirurgia porque a mama precisa ser irradiada inteira. Irradiada inteira. Ah, tá. É diferente. Não, é diferente de um tumor cerebral que você vai irradiar um ponto. Né? Você vai irradiar a mama inteira. Muito né? bom. É um assunto muito extenso, tem muita coisa. Tem Nosso muita tempo coisa. é curto, é uma pena aqui, viu, Jorge? Patrícia também. Mas olha, vocês querendo conversar com eles aí, entra no site do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, que é www.haoc.com.br e manda suas sugestões, perguntas. O Dr. Jorge Sabaga e a Patrícia Aguilar estão lá à disposição, tá bom? Queria agradecer a presença de vocês aqui. Nós que agradecemos. Foi muito enriquecedor, né? O assunto realmente é fascinante. E nos falamos aí. Obrigado, viu? Obrigado a vocês. Medicina de ponta.